Para começar, nós vamos seguir o plano de corte aqui para cortar as peças da carroceria. Eu já separei aqui um sarrafo, risquei, ele está basicamente na espessura que eu quero. Então nós vamos cortar aí as laterais da carroceria e o tampo traseiro e o dianteiro. São 4 peças que elas estão com 3,5 na largura e vão ficar com 2 milímetros de espessura. E aí eu tô aproveitando a régua que já tem 3,5 a largura dela e nós vamos cortar na tico-tico. É só para vocês entenderem, pessoal, essas são as peças que vão ficar na lateral e no tampo da carroceria. Então nós vamos cortar aí na tico-tico de bancada e depois eu vou deixar ela na espessura que nós precisamos aí para montar a carroceria. Se você quiser, você pode cortar utilizando a mini serra ou a ferramenta que você tem. Nesse caso aqui eu estou utilizando a tico-tico de bancada, porque eu já achei um sarrafo de madeira quase na espessura e também é uma madeira bem macia. Então eu resolvi riscar, seguindo aí o plano de corte. Assim que a gente cortar elas aí, nós vamos utilizar a lixadeira de rolo para poder padronizar elas na espessura. Só lembrando, pessoal, tome muito cuidado quando estiver utilizando esse tipo de ferramenta. Não utilizar camisas de manga comprida, não utilizar luva, tomar cuidado com correntes. Ferramenta de marcenaria, todo cuidado é pouco, pessoal. Para fazer o fundo, nós temos 2 opções aí para fazer. Eu deixei aí no plano de corte 2 itens, né? 21 por 16 por 2 milímetros. Você pode fazer o fundo aí da carroceria liso ou você pode fazer ele ripado. Então eu deixei essas 2 opções aí, né? Você tá vendo no desenho como que ele é ripado aí. Ou se você não quiser, você pode fazer o fundo liso. Você pode utilizar aí um MDF, um Eucatex, ou pode utilizar a madeira mesmo, como nós vamos fazer com esse sarrafo aí. Nós vamos cortar e emendar a peça. A medida do fundo da carroceria é 21 por 16 por 2 milímetros. Se você não for deixar o fundo ripado, aí você pode deixar com 4 milímetros. Sempre que você estiver preparando a peça, deixa um pouquinho maior, deixa 1 centímetro maior. Nesse caso aí nós vamos cortar, preparar a peça, depois nós vamos emendar. Então eu estou deixando ela um pouquinho maior para eu ter recurso depois para poder aparar e deixar na medida exata que eu preciso. Todas as vezes que você for preparar uma peça, que você for fazer uma emenda, o ideal é você preparar ela inteira, né? Como nós vamos dividir ela no comprimento para emendar ela na largura, então você já prepara ela no tamanho que você precisa. Como nós vamos emendar ela na largura, acrescentar a largura dela, então o ideal é você deixar ela padronizada. E também é muito importante você acertar o topo da madeira. E a forma mais fácil que eu acho para fazer é utilizando esse tipo de lixa aí, ó. Como é madeira muito fininha, então você prepara ela usando essas lixas manual aí que a gente faz, que são as lixas caseiras. Agora nós vamos dividir ela no meio e aí nós vamos deixar ela na medida que nós precisamos aí, que é a medida de 16 de largura. São 2 peças de 8 centímetros. Nós vamos passar aí a cola instantânea e vamos deixar o fundo na medida que nós precisamos aí para a carroceria. Lembrando que eu estou mostrando 2 opções para você. Se você deixar o fundo liso, pode deixar ele com 4 milímetros. Agora, se você for colocar o fundo ripado, aí você vai colar uma madeira em cima da outra, né? Aí nesse caso eu deixo o fundo com 2 milímetros e coloco as ripas com 2 milímetros, assim o fundo vai ficar ripado.
Aí então são duas opções aí para você poder fazer o fundo da carroceria. E nesse caso, se você quiser, você pode utilizar também o Eucatex, o MDF, pode utilizar também tauba de caixa de tomate, que você já costuma achar ela na medida. Nesse caso, eu tô fazendo a emenda aí, porque eu não tinha aí uma tauba na medida que eu precisava. Então eu fiz a emenda no meio e agora nós vamos cortar ela no tamanho exato. Foi o que eu falei para vocês lá no começo. Primeiro você corta um pouquinho maior, faz a emenda, prepara, depois você pega aí o esquadro e risca no tamanho certo que você precisa para fazer o fundo da carroceria, que é 21 por 16 por 2 milímetros. Depois que você cortar na tico-tico, é importante que você vai na lixadeira aí, ó, e acerta, né? Como a gente riscou, você pode respeitar o risco e o capricho faz toda a diferença. Então deixa a peça bem certinha, no tamanho exato, que a hora que você for montar a carroceria, ela vai ficar 100% no esquadro. Agora eu vou passar a lixa aí no meio, onde nós fizemos a emenda, para dar uma acertada e tirar também o resto de cola. Como a madeira é muito macia, o que eu recomendo para você? Utilize uma lixa não muito grossa para você não comer muita madeira. E também tome cuidado, porque senão pode afundar muito aí na onde você está lixando. Vai lixando e olhando para você manter a peça padronizada. Olha, aí está o fundo e já concluímos. Agora o próximo passo nós vamos fazer as laterais aí da carroceria. Aí nós vamos seguir aí o padrão, o tamanho da carroceria, que é 21. Aí eu já risquei. E no caso do tampo traseiro é 16 centímetros. Nós vamos preparar as laterais. Agora nós vamos preparar as ripas das laterais da carroceria. Nós vamos cortar lá na mini serra. Eu vou mostrar para você aqui na carroceria que já está pronta. São essas ripinhas laterais aí, ó, que vai fazer o acabamento aí na lateral da carroceria. Então o primeiro passo, eu vou pegar uma madeira, vou padronizar ela, deixando ela aí com 3 milímetros de espessura. E depois nós vamos levar na mini serra e vamos cortar os filetezinhos aí para poder fazer a estrutura aí da carroceria. Depois que você padronizar as pecinhas, você vai regular na medida que está no plano de corte, né? Vai seguir aí o que está no plano de corte e vai filetar as pecinhas. Eu faço com esse tipo de mini serra. Estou utilizando aí um disquinho de Makita. É bem seguro, né? No caso que eu fiz aí com a proteção. E então fica mesmo só aí o espaço da lâmina na altura que eu preciso para fazer o corte. Né? Com um disquinho bem afiado você consegue tirar os filetezinhos aí na espessura que você quer. Nesse caso aí o filetezinho está com 4 milímetros por 3 milímetros. Então assim, isso facilita muito para cortar pequenas peças aí para fazer os carrinhos.
principalmente para fazer as carrocerias, né? E eu costumo tirar mais pecinhas aí, depois eu vou cortar nas medidas e no tamanho que eu preciso. Se você conseguir fazer uma lixadeira de rolo, vai facilitar muito para você lixar pequenas peças, né? Nesse caso aí, estou passando uma ripinha de 3 milímetros e já deixo ela lixada, basicamente pronta. Então isso facilita muito para fazer pequenas peças aí, no caso das carrocerias dos carrinhos. Agora nós vamos passar uma lixa manual, de preferência uma lixa 220, para tirar as lascas, as ferpinhas que ficam no filetezinho de madeira. Então é importante que você capriche, tire todas as ferpinhas aí, para ficar um trabalho bacana, para ficar realmente um trabalho valorizado. Então todos esses detalhes, pessoal, vocês têm que seguir o passo a passo. Tudo que eu estou ensinando para vocês, faça no capricho, não tenha preguiça, para vocês terem o resultado que você almeja lá na frente. Então, se você observar, eu vou fazendo todo o processo. O que eu digo para você? Pegue a visão. Pegue a visão para você fazer tudo certinho. Quando chegar lá no final, você ficou feliz com o resultado. Agora, o próximo passo, nós vamos enrolar uma fita crepe nas ripinhas para nós cortar aí no tamanho que nós precisamos. Ripas fininhas assim, eu prefiro cortar a mais quantidade junta. Por exemplo, você pega 4 ripinhas, passa a fita crepe, marca, mede, você vai lá na serra tico-tico de bancada, você consegue cortar elas no mesmo tamanho. É melhor do que você ficar cortando uma pecinha uma por uma, né? Ela corre o risco de lascar. Então, o processo mais certo é você fazer nesse formato aí, ó. Passa a fita crepe, marca e depois você vai lá e corta tudo junto. Além de você ganhar tempo e também o corte fica mais preciso. Você pode cortar na serrinha manual, ou você pode cortar na tico-tico de bancada. Na serrinha manual é um pouquinho mais complexo, mas se você estiver utilizando uma serrinha com mais dente, dá para cortar tranquilamente, né? Eu gosto de usar a serrinha da marca Starrett, que ela é bem afiada, corta muito e deixa um corte preciso. Mas se você também puder e tiver a tico-tico de bancada, né, você consegue cortar com precisão aí no caso dessas madeirinhas, né? Você vai cortar, depois você vai retirar a fita crepe e aí você já pode começar o processo de decolagem, né? Você vai medir tudo certinho e já pode começar aí fazendo a colagem das pecinhas. Então nós vamos colar aí agora a ripinha na lateral aí da carroceria. Nós vamos utilizar a cola instantânea e também nós vamos colocar os grampos para poder fazer uma colagem com mais segurança. Só você tem que ficar atento aí com a cola instantânea para não colar fora do rumo ou colar a pecinha torta, né? Você vai colocando aí também o grampo, mas fique bem atento para saber que você está colando a peça no lugar certo. Então você vai ajustando aí e vai colocando o grampo, porque para não ficar fresta, né? Para ficar bem colada. A cola instantânea é de imediato, mas eu gosto de colocar os grampos para ficar uma colagem com mais precisão. E aí vocês observam, né, que como que já vai tomando forma. Já colei aí as 2 ripinhas na lateral. Nós vamos para a próxima lateral aí, né? São 2 laterais e são 4 ripinhas, uma na parte de cima e na parte de baixo. Então nós vamos fazer o processo repetitivo aí, a mesma coisa, né, que nós fizemos na primeira.
é o que a gente vai fazer aí na segunda. É o que eu sempre falo, mas Júlio, mas você não utiliza duas colas? Pessoal, sempre utilizo para poder ganhar tempo aí, sempre estou gravando, estou ensinando. No caso de peças pequenas, né, que essa ripinha da lateral é uma pecinha bem fininha, aí eu utilizo somente a cola instantânea. E como eu estou colocando grampo, fica mais seguro também. Então é necessário vocês fazer o processo desse formato aí. Não adianta você pôr só a colinha aí, né, às vezes fica um local que não aperta direito e não fica bem colado, não fica perfeito o trabalho. Então o ideal é, nem que demore um pouquinho a mais, mas coloca aí os grampos, faz um processo certinho. Depois de pronto, né, você não vai ter problema com o cliente e nem deixar o carrinho descolar, né? Isso não é legal. Então faça o processo tudo certinho, o grampo aí, deixa tudo certinho. Aí, as duas laterais já estão com as ripinhas coladas, né? Agora nós vamos, próximo passo, nós vamos fazer o tampo traseiro e o tampo dianteiro, né? Então, pessoal, se vocês observar, tudo que eu venho mostrando aqui na videoaula, não tem como errar. É muito claro, passo a passo aqui, mostrando todos os detalhes, né? Para você não errar. Então, o ideal é você assistir a aula uma vez, se não entendeu, volta, assiste de novo, principalmente para você que é leigo ou você que é iniciante. Então o que eu recomendo? Assista de novo, até você pegar aí todas as informações que estão na videoaula, tá bom? Se você observar, eu faço os dois tampos no mesmo formato. O tampo da frente, depois nós vamos montar o malhau, mas não tem diferença um do outro, né? A diferença é que depois da carroceria já com a estrutura montada, nós vamos adaptar o malhau. Mas o formato é o mesmo, né? Ele segue o mesmo processo aí. E na sequência eu vou mostrar para você como que a gente vai colocar aí os barrotinhos lateral da carroceria. A única diferença aí dos tampos traseiro e dianteiro das laterais da carroceria é que eles são menores, né? Então é só essa a diferença, mas o processo de montagem é o mesmo. A vantagem da cola instantânea para esse tipo de trabalho é a rapidez, né? O processo é muito rápido, você só tem que ficar atento para colar certinho, né? Tomar cuidado com o dedo, para não colar a mão aí, mas no mais o processo é muito rápido e muito fácil aí, né? Você vai fazendo tudo certinho. O que eu sempre falo, o que vai fazer com que você vai ganhar na produtividade é preparar as peças certinhas, né? Desde o começo, seguir o processo aí, seguir o plano de corte, cortar na medida exata, para quando você for colar as peças, você não ter aí problema. Olha aí como é que ficou aí, né? Já colamos as ripinhas, né, nas peças todas aí. Agora nós vamos para o próximo passo, que é cortar os barrotinhos. E aí, os barrotinhos são 14 barrotes de 3 centímetros por 3 milímetros por 3 milímetros. Aí, nesse caso, pessoal, você tem que acompanhar de acordo com as ripinhas que já estão coladas aí nas laterais. E o tamanho também vocês vão seguir, se passar um pouquinho, se tiver um pouquinho menor, não tem problema. Você vai seguir de acordo que está nas laterais aí nos tampos, né? Então, normalmente, a gente coloca a medida um pouquinho maior, porque vocês precisam cortar, ajustar. Então, você tem que saber que é necessário, né, que você tenha aí uma sobra aí para você ajustar na hora que você estiver preparando as peças. Se você observar aí, eu vou riscando, né, como eu expliquei no começo aí, que é melhor cortar as pecinhas juntas. O corte fica mais preciso, fica menos perigoso para você cortar também aí, ó. Então eu já vou cortando de 4 em 4 pecinhas juntas aí. E passa a fita crepe e tudo facilita quando você organiza, né? Se você observar, eu vou fazendo o processo todo organizado para mim ganhar tempo. Quando eu começar a colar, eu já tenho as pecinhas cortadinhas no tamanho certinho, né? E aí qual que é o processo?
para mim deixá-los no tamanho que eu preciso. Vou na lixa. Já imaginou se eu estivesse fazendo uma por uma, o trabalhão que eu não ia ter? E aí desse formato é muito mais fácil. Eu já preparo as pecinhas de cada um aí, ó. Já vou lixando, encaixe, depois é só soltar a fita crepe e colar. Aí fica muito mais fácil o processo aí para fazer a montagem das pecinhas da carroceria. Aí, o mais legal é que em vez de você preparar um, você já prepara os 4 de uma vez, né? Então isso facilita muito mais. Agora é só soltar a fita crepe aí, eles já estão lixados no tamanho. E aí, pessoal, é importante demais também vocês terem um gabarito. Estou usando um gabarito aí de 1,5, 1,5 cm, né? 15 milímetros, esse espaço que fica sobrando aí na ponta aí da lateral. Então é melhor você usar um gabarito do que você usar régua ou trena. Fica mais difícil de você medir. Então o gabarito você tem que só ficar atento para não colar, né? E ele não colar aí, ó. Porque às vezes você coloca a cola beirando e se você não for rápido, acaba que a cola vai secar. Então coloca e já tira ele rápido. É só mesmo para você gabaritar o barrotinho no lugar certo aí. Bota um grampo e você já vai vendo aí as pecinhas tomando forma, né? Olha aí. Então é muito fácil, né? Mas se você fizer o processo correto, se você não fizer tudo certinho, na hora de você for montar aí, você pode ter dificuldade, pode ficar torcida as peças, pode ficar uma pecinha mais alta do que a outra. Tudo isso interfere na hora da preparação da madeira. Então, o que faz o processo ficar fácil é você seguir todo o passo a passo, desde o começo, né? Toda a organização, toda a preparação das pecinhas, seguindo o processo aí direitinho. Quando chegar na hora da montagem, você vai ganhar tempo porque você fez o processo correto. Agora, eu medi com a régua aí 5,5, né? Marquei com a caneta 5,5 cm. Aí não precisa de usar gabarito, é só você marcar com a caneta e centralizar bem aí o barrotinho no rumo da marcação, que os espaços vão ficar na medida que você precisa. Aí, se você quiser também, você pode medir, arrumar um gabarito, né, encaixar no meio, para dividir os espaços para ficar no mesmo tamanho. Mas aí é bem fácil, basta você marcar aí, que vai dar tudo certinho aí no final. E aí é que está o segredo que eu falo para vocês, pessoal. É o resultado aí do nosso trabalho. O próximo passo agora nós vamos terminar de colar os barrotinhos aí nos tampos traseiro e dianteiro aí da carroceria. E é muito satisfatório e gratificante quando você vê as pecinhas tomando forma. Como são peças miúdas, são peças pequenas, o mais legal é saber que você está fazendo e está fazendo com perfeição. Está fazendo dentro do padrão certinho, seguindo as medidas certinhas. E isso tudo você desenvolve essas habilidades. Com o tempo, se você for uma pessoa persistente, esforçada, você vai desenvolver. E quando você começa a aprender, quanto mais você faz, mais você aprende. Então o processo é esse, é o processo contínuo, vai fazendo, é um processo que você acaba viciando, porque quando você termina uma miniatura, dá vontade de começar outra
E isso faz toda a diferença, né? De repente você olha para o seu trabalho e imagina, será que foi eu mesmo que fiz? E é aí que você vai descobrir que você tem um potencial enorme. Tudo é questão de tempo e de esforço, né? E eu costumo dizer também que o entusiasmo, ele faz toda a diferença. Então, se você tem entusiasmo pelo que você está fazendo, as coisas vão fluir muito melhor. O resultado vem muito mais rápido. Eu já vi muita gente dizendo assim, as pessoas elogiam, o seu trabalho é muito bonito, mas as pessoas não valorizam, não dão valor. Uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar com carrinho, quem tem que valorizar o seu trabalho é você. É você que vai fazer a diferença naquilo que você faz. Quanto melhor você fizer, mais você agrega valor ao seu trabalho. Então, fica aí a dica, aprenda a valorizar aquilo que você faz. Faça bem feito e você vai encontrar o cliente certo para comprar o seu produto. Então não deixe as pessoas colocar valor no seu trabalho. Quem coloca é você, faça bem feito e você vai encontrar o cliente certo, o cliente apaixonado aí e vai te pagar o valor que vale a sua miniatura. E é por isso que eu vou continuar falando. Trabalhe como se fosse para Deus. Eu trabalho como se fosse para mim, sempre fazendo o melhor. Sempre que eu vou fazer um trabalho para uma pessoa, eu faço como se fosse para mim mesmo. Se não tiver legal, eu não entrego o projeto para o meu cliente. Se não tiver do jeito que eu imaginei, da forma que eu penso, sempre fazendo o melhor do que eu combinei com o meu cliente, eu não entrego o projeto. Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Essa foi a parte 1 da montagem aí da carroceria. Na parte 2 nós voltamos para concluir o passo a passo e o processo aí da montagem da carroceria. Beleza? Forte abraço a todos e a gente volta na próxima videoaula. Valeu!